Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes enfrentamos desafios que parecem maiores do que podemos suportar, situações em que nos sentimos oprimidos, cercados por inimigos visíveis e invisíveis. Você já se perguntou onde está Deus nesses momentos? Eu quero lembrar a você agora mesmo que Ele está ao seu lado, pronto para intervir, pronto para socorrer. Hoje vamos clamar ao Senhor com todo o nosso coração, porque Ele é fiel e poderoso para nos livrar de todo o mal. Ele é o nosso socorro bem presente nas horas de angústia. Mas antes de pedirmos, precisamos reconhecer quem Deus é, a sua grandeza, o seu poder e a sua justiça que nunca falha. Vamos iniciar esta oração exaltando o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e honra. Não importa quais sejam os ataques que você esteja enfrentando, seja inveja, bruxaria, feitiços ou qualquer forma de amarração, o nosso Deus é maior do que tudo isso. Quando o exaltamos, quando reconhecemos suas grandes obras, abrimos as portas para que o seu poder atue em nossa vida. Quando ele age, nada pode resistir. Salmo 9, 1 e 2 diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos começar exaltando a Deus. O salmista declara que louvará o Senhor com todo o coração, e essa é a nossa postura agora. Diante das adversidades, dos ataques do inimigo, a primeira coisa que precisamos fazer é louvar a Deus, pois Ele é um Deus de justiça, que vê tudo e conhece cada batalha que enfrentamos. Ao louvarmos o Senhor, proclamamos que, independentemente do que o inimigo tenta fazer, confiamos plenamente em sua justiça e proteção. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos de todo o nosso coração. Nós nos reunimos em teu nome para reconhecer as tuas maravilhas, as grandes obras que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pai, nós sabemos que tu és o Deus justo, que vê todas as coisas, que conhece cada detalhe da nossa vida e por isso te exaltamos agora. Mesmo quando os inimigos se levantam, quando as forças do mal tentam nos cercar, nós declaramos que tu és o nosso refúgio, a nossa proteção. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a tua justiça prevalecerá. Toda bruxaria, todo feitiço, toda amarração que foi lançada sobre nós, seja agora quebrada pelo poder do teu nome, ó Altíssimo. Sabemos que tu és o justo juiz e que não deixas o mal prevalecer sobre aqueles que confiam em ti. Nós proclamamos a tua vitória em nossas vidas e nos alegramos em ti, porque tu és o nosso libertador. Irmãos, o poder de louvar a Deus em meio à batalha é algo extraordinário. Quando reconhecemos as maravilhas de Deus e exaltamos o seu nome, estamos de fato declarando que confiamos nele para nos livrar de qualquer situação. O inimigo pode se levantar com todas as suas artimanhas, com palavras de maldição, feitiçarias, amarrações, mas nada pode resistir ao poder de Deus. E quando louvamos, nós mudamos a atmosfera ao nosso redor. O louvor ativa o poder de Deus em nossa vida. É como abrir uma porta para que a presença de Deus venha com força, destruindo todo o mal, desfazendo as amarras e trazendo liberdade. O Salmo 9 nos lembra de contar as maravilhas do Senhor, porque quando proclamamos o que Ele já fez, isso fortalece a nossa fé para crer no que Ele ainda fará. Você já passou por situações em que parecia não haver saída, mas Deus interveio e te livrou? Lembre-se disso agora e exalte-o. Louve o Senhor por suas grandes obras. Louve-o pela sua justiça, porque Ele não permite que o mal prevaleça. Mesmo quando o inimigo tenta nos amedrontar com feitiçarias, invejas e perseguições, Deus já está agindo a nosso favor, trazendo proteção, livramento e vitória. Quando o salmista diz, cantarei louvores ao teu nome, ele está nos convidando a colocar toda a nossa confiança em Deus, mesmo nas situações mais sômbrias. Quando louvamos, declaramos que o Senhor é maior do que qualquer força do mal. Se você está enfrentando amarrações, bloqueios espirituais ou se sente oprimido por forças invisíveis, louve a Deus. Exalte o seu nome, porque ao fazer isso, você está afirmando que a justiça de Deus já está em ação. Agora, enquanto meditamos nesse momento de louvor, quero que você comece a listar as maravilhas que Deus já fez na sua vida. Olhe para trás e veja como Ele te livrou de tantas situações. E se Ele fez antes, certamente fará de novo. Essa confiança é a chave para ver a justiça de Deus prevalecer em sua vida. Louve, exalte e confie. Deus está preparando o seu livramento, e quando Ele age, o inimigo não pode resistir. Salmo 9, 3 e 4 diz: Quando os meus inimigos retrocedem, eles tropeçam e perecem diante de ti. Pois sustentas o meu direito e a minha causa,
no trono te assentas, julgando com justiça. Queridos irmãos e irmãs, há momentos em que os inimigos parecem estar à nossa volta, quando sentimos que forças se levantam contra nós, seja através de pessoas que querem o nosso mal, seja em ataques espirituais, como bruxarias, inveja e feitiços. Nesses momentos, a tentação é temer, recuar ou acreditar que não há saída. Mas como filhos de Deus, precisamos declarar com ousadia a nossa confiança no Senhor. Ele é o justo juiz, aquele que não apenas vê as injustiças, mas também age em nosso favor, colocando os inimigos para fugir. Não importa quão forte seja a oposição, não importa o tamanho da armadilha preparada contra você, o nosso Deus é poderoso para fazer os seus inimigos retrocederem e perecerem diante dele. Hoje vamos clamar com confiança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está sentado no seu trono, julgando com justiça, e a nossa causa está nas mãos dele. O Senhor é aquele que defende o nosso direito, que nos protege e faz com que os inimigos caiam por terra. Então vamos orar juntos com fé, pedindo que todo ataque espiritual, toda amarração, toda obra de feitiçaria e inveja sejam derrotados pela justiça de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti, confiando que Tu és o nosso defensor, o nosso refúgio em tempos de batalha. Pai, nós colocamos diante de Ti cada inimigo que tem se levantado contra nós, seja no mundo físico ou espiritual. Tu és o justo juiz, Senhor, e sabemos que quando Tu ages, os nossos inimigos retrocedem. Assim como está escrito no Teu santo livro, quando os inimigos se levantam, eles tropeçam e perecem diante de Ti, porque o Senhor sustenta a nossa causa. Agora, Pai, nós clamamos para que todos os inimigos que estão tentando nos atingir sejam derrotados pelo poder do Teu nome. Que todo espírito de bruxaria, toda inveja, toda palavra de maldição lançada contra nós seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que as forças das trevas retrocedam diante da Tua justiça, Senhor. Sabemos que Tu estás assentado no Teu trono, julgando com retidão, e confiamos que o Senhor defende o nosso direito. Senhor, que todo mal que se levantou contra nós, tentando nos paralisar, nos desviar ou nos amarrar espiritualmente, seja desfeito agora. Nós te pedimos que faças os inimigos fugirem e caírem diante de Ti, porque Tu és o nosso defensor, e nós confiamos na Tua justiça. Em nome de Jesus, clamamos que todas as armadilhas do inimigo sejam anuladas, que todas as barreiras sejam quebradas e que o Senhor manifeste o Teu poder sobre a nossa vida. Irmãos, o Salmo 9 nos traz uma mensagem poderosa. Deus é aquele que faz os nossos inimigos retrocederem. É Ele quem os faz tropeçar e perecer, não pelas nossas forças, mas pelo Seu poder. Talvez você esteja enfrentando batalhas intensas neste momento. Pode ser que haja pessoas tramando contra você, falando mal, ou até lançando palavras de destruição e maldição sobre a sua vida. Ou talvez você sinta que forças espirituais estão se movendo para te impedir de alcançar o que Deus tem para você. Feitiçarias, amarrações espirituais ou perseguições. Mas hoje eu quero te lembrar, Deus está no controle. Ele vê tudo e não deixa que o mal prevaleça. Deus sustenta o nosso direito. Ele não permite que o inimigo tenha a última palavra sobre a nossa vida. O que o inimigo tenta usar para nos destruir, Deus transforma em vitória. O Senhor está assentado no trono e Ele governa com justiça. Isso significa que não há injustiça que passe despercebida aos olhos de Deus. Ele está vendo a sua situação, Ele conhece as ciladas que foram armadas e Ele agirá a seu favor. Os seus inimigos cairão diante dele. E não estamos falando apenas de inimigos visíveis. Muitas vezes o verdadeiro inimigo é espiritual. São ataques invisíveis, feitiçarias lançadas contra nós, invejas que drenam nossa energia espiritual e emocional. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que faz com que os inimigos físicos tropecem e pereçam, também derrota os inimigos espirituais. Não há feitiço, maldição ou trabalho das trevas que possa resistir à presença do Senhor. Confie que Deus está julgando a sua causa com justiça. Muitas vezes, queremos agir com as nossas próprias mãos, mas o Senhor nos chama a confiar nele, a entregar a nossa batalha em suas mãos. E quando fazemos isso, Ele age com poder e justiça, destruindo os inimigos e nos dando vitória. Ele é o juiz justo e seu julgamento é perfeito. Ele nunca falha. Então hoje eu te convido a reafirmar essa confiança em Deus. Declare com fé que os seus inimigos estão retrocedendo, que toda obra do mal está sendo desfeita agora mesmo. Deus está assentado no seu trono e a justiça divina já está operando na sua vida. Ele está protegendo o seu caminho,
anulando as armadilhas do inimigo e preparando a sua vitória. Confie nisso e continue firme na presença de Deus, sabendo que o mal não terá poder sobre você, porque o Senhor é o seu defensor. Salmo 9, 5 e 6 diz: Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para todo o sempre. Os inimigos foram completamente arruinados para sempre, e tu arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos lembra repetidamente que a justiça de Deus é soberana. Aqueles que tramam o mal, aqueles que se levantam contra os filhos de Deus com inveja, feitiçarias e todas as formas de iniquidade, não podem prevalecer. Deus já pronunciou a sentença contra os ímpios e os inimigos. Ele os repreendeu, e o resultado dessa repreensão é claro: seus nomes são apagados para sempre. Não há futuro para os que se opõem à vontade de Deus. Ele arruína suas intenções malignas e destrói suas obras. Hoje nós nos apegamos a essa promessa poderosa de que o Senhor está agindo em nossa defesa. Que todos os que se levantam contra você, seja no físico ou no espiritual, sejam derrotados. Que os planos dos ímpios sejam destruídos para sempre, e que o nome daqueles que praticam o mal seja apagado diante do Senhor. Vamos orar, clamando para que Deus faça desaparecer todo o mal que tenta nos atingir, confiando que suas repreensões são definitivas e que Ele traz ruína completa sobre os nossos inimigos. Senhor Deus, Deus de justiça e de poder, nós te agradecemos porque a tua mão está sempre levantada para defender os teus filhos. Pai, conforme a tua palavra nos ensina, sabemos que tu já repreendeste os ímpios, já destruíste os seus nomes e as suas obras malignas. Nós clamamos agora, Senhor, que toda força maligna que tenha se levantado contra nós seja desfeita em nome de Jesus. Que o poder do Senhor destrua todo o plano do inimigo, toda trama de feitiçaria ou maldições. Pai, assim como tu arruinaste os inimigos do passado, arrasa agora todas as obras do mal que tentam nos cercar. Destrói, Senhor, cada ataque maligno, cada projeto das trevas e faz desaparecer o mal que tenta nos atingir. Que os ímpios, aqueles que perseguem os teus filhos, vejam a ruína dos seus próprios planos. Que eles sejam derrotados completamente de maneira que nem a sua memória permaneça. Nós declaramos que, em nome de Jesus, todo o mal desaparece agora. Que os inimigos sejam destruídos e seus ataques falhem diante da tua justiça. Senhor, confiamos no teu poder absoluto e sabemos que nada pode prevalecer contra aqueles que caminham sob a tua proteção. Por isso, clamamos, ó Deus, que apagues o nome de todos os que tramam o mal contra nós e que eles sejam arruinados para sempre. Cobre-nos com o teu escudo, para que nenhum ataque do inimigo nos toque. Nós confiamos que o Senhor é aquele que arrasa as cidades dos ímpios, destrói os seus planos e anula qualquer tentativa de nos atingir. Queridos, quando olhamos para a justiça de Deus, vemos que ela é definitiva. Ele não apenas repreende os ímpios, mas destrói suas obras de maneira completa e irreversível. O Salmo 9 nos diz que Deus apaga o nome dos ímpios, arruína seus planos e faz com que até a memória deles desapareça. Isso é um lembrete poderoso de que todo mal, toda obra de feitiçaria, toda amarração ou palavra de maldição lançada contra nós será desfeita para sempre. Não há força maior do que a justiça de Deus. É natural, às vezes, sentir medo ou insegurança diante dos ataques do inimigo. Podemos nos sentir oprimidos, com a sensação de que forças invisíveis estão tentando nos destruir. Mas a palavra de Deus é clara: os planos dos ímpios não prevalecem. Eles podem tentar nos atingir, mas suas tentativas são em vão, porque o Senhor já pronunciou a sentença contra eles. O mal não pode vencer, porque Deus já trouxe a ruína completa sobre os que tramam contra os seus filhos. É importante também lembrar que essa justiça não é temporária, mas eterna. Quando Deus diz que apaga o nome dos ímpios, Ele está nos dizendo que esses ataques não terão continuidade. Deus não apenas derrota os inimigos, mas destrói completamente suas obras. Ele arrasa as suas cidades, que simbolizam os lugares onde o mal foi construído, e até a sua memória perece. Isso nos dá confiança de que, quando Deus age, Ele não deixa rastros. Ele fecha as portas que o inimigo tentou abrir, Ele quebra as correntes que nos prendem e faz com que o mal desapareça. Agora eu te convido a refletir. Há áreas em sua vida onde você sente que o inimigo tem se levantado? Há situações onde você percebe que forças espirituais malignas estão agindo para te impedir de avançar? Se sim, entregue isso nas mãos de Deus. Ele é o justo juiz e Ele já decidiu a sua vitória.
Os ímpios não terão poder sobre você porque Deus os repreende, os arruína e faz desaparecer as suas obras. Hoje, reafirme a sua confiança no poder de Deus para destruir os seus inimigos. Nenhum plano maligno vai prevalecer sobre a sua vida. Nenhuma obra de bruxaria, inveja ou feitiçaria terá sucesso. O Senhor já pronunciou a ruína sobre os que se levantam contra você. Eles serão derrotados para sempre, e a memória deles perecerá. A justiça de Deus é maior, e ela está agindo em seu favor agora mesmo. Salmo 9, 7-10 diz: O Senhor está entronizado para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Irmãos e irmãs, todos nós passamos por momentos de perigo, tempos de angústia em que sentimos o peso das adversidades, seja no mundo físico ou no espiritual. Ataques vêm de todas as direções, sejam perseguições, palavras de maldição, feitiçarias ou opressões espirituais que tentam nos paralisar. Nessas horas, muitas vezes sentimos medo e insegurança, mas a palavra de Deus nos lembra que o Senhor é o nosso refúgio. Ele governa com justiça e retidão, e Ele nunca abandona aqueles que o buscam. Precisamos confiar que, em tempos de dificuldade, Deus é o nosso esconderijo seguro. Ele nos cobre com suas asas e nos protege dos ataques do inimigo. O trono de Deus é inabalável, e a sua justiça prevalece sobre todas as forças do mal. Não importa o quão ameaçador seja o perigo, o Senhor permanece fiel e é o nosso alto refúgio, a nossa segurança em todas as batalhas. Hoje vamos clamar por essa proteção, confiando que Deus está conosco em cada momento de dificuldade. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti em humildade e confiança, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio em tempos de angústia. Pai, nós Te louvamos porque Tu estás entronizado para sempre, e o Teu trono é um trono de justiça. Sabemos que, em meio aos perigos e aos ataques do inimigo, Tu és o nosso alto refúgio, o lugar onde encontramos segurança. Nós clamamos agora, Senhor, que Tu sejas a nossa fortaleza, a nossa proteção diante de cada perseguição, diante de toda obra maligna que tenta nos cercar. Pai, Te pedimos que cubra cada um de nós com a Tua presença poderosa. Que nos momentos de angústia e perigo possamos correr para Ti, sabendo que o Senhor é a nossa torre forte. Diante de bruxarias, invejas, feitiçarias e opressões espirituais, nós declaramos que o Senhor é o nosso escudo, aquele que nos guarda de todo mal. Que os planos do inimigo sejam frustrados agora e que a Tua justiça prevaleça sobre cada ataque. Senhor, nós confiamos em Ti, pois Tu jamais abandonas aqueles que Te buscam. Tu és fiel em todas as Tuas promessas e sabemos que a Tua mão nos sustenta. Mesmo quando o inimigo tenta nos abalar, nós permanecemos firmes, pois o Senhor é a nossa fortaleza. Confessamos que nenhum ataque espiritual ou físico pode nos atingir enquanto estivermos debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus, nós Te pedimos que continues a ser o nosso refúgio, o nosso alto esconderijo em todos os momentos de perigo. Queridos, é natural que em tempos de crise busquemos segurança. Quando enfrentamos perseguições, ataques espirituais e até mesmo ameaças físicas, o medo pode tentar tomar conta de nossos corações. No entanto, a verdade da palavra de Deus nos fortalece. O Senhor é um refúgio seguro. Ele não é apenas um Deus que governa com justiça, mas é também aquele que nos oferece abrigo. Em tempos de angústia, Ele não apenas nos observa de longe, mas nos acolhe debaixo de suas asas protetoras. O Salmo 9 nos dá uma promessa que não podemos esquecer. O Senhor jamais abandona os que o buscam. Isso significa que, mesmo quando nos sentimos vulneráveis, cercados pelos ataques do inimigo, podemos ter plena confiança de que Deus está conosco. Ele nunca falha, e sua justiça é perfeita. Todos os planos do inimigo são expostos diante do trono de Deus, e Ele os anula, pois é fiel àqueles que colocam sua confiança nele. O que isso significa para nós? Significa que não importa a intensidade do ataque que você está enfrentando, o Senhor permanece como seu refúgio. Se você está sendo oprimido por bruxarias, feitiçarias, palavras de maldição ou outras forças espirituais malignas, saiba que Deus está te guardando. O Senhor é o seu lugar seguro, e Ele jamais permitirá que o mal prevaleça. Quando corremos para Ele, encontramos proteção total. Muitas vezes, quando estamos sob ataque, tentamos lutar com nossas próprias forças. Mas a verdadeira sabedoria está em correr para o Senhor,
que é a nossa fortaleza inabalável. Ele vê todas as ciladas do inimigo e as desfaz com a sua justiça. Ele não apenas nos protege, mas também traz julgamento sobre os que tramam o mal contra nós. Aqueles que se levantam contra os filhos de Deus verão que suas ações serão julgadas pelo Senhor, que governa com retidão. Reafirme isso em sua vida agora. Deus é o meu refúgio. Não importa o tamanho do perigo ou a força do ataque, Ele é a minha torre forte. O Senhor me protege e eu confio nele. Sua justiça governa sobre todas as situações e Ele nunca me abandona. Mesmo diante das maiores tempestades, sei que estou seguro em suas mãos. Que essa certeza inunde o seu coração e que você possa descansar na proteção divina, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o seu refúgio em tempos de angústia, e nele você está seguro, protegido e amparado. Salmo 9, 11 e 12 diz: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois ele que vinga o sangue se lembra deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Irmãos e irmãs, ao longo da nossa caminhada, muitas vezes enfrentamos injustiças e ataques que parecem implacáveis, seja através de pessoas que nos perseguem, de situações que tentam nos destruir, ou até mesmo de forças espirituais que se levantam contra nós com bruxarias, invejas e feitiços. É fácil sentir que estamos sozinhos na batalha. Mas o Salmo 9 nos lembra de uma verdade poderosa. Deus não se esquece do clamor dos oprimidos. Ele ouve cada pedido de socorro, e Ele é o Deus que julga com justiça, vingando os seus filhos e trazendo punição aos malfeitores. É importante proclamarmos que Deus está atento às nossas aflições. Ele é um Deus que vinga o sangue dos seus filhos, que ouve o clamor dos justos e que age contra aqueles que nos atacam injustamente. Não precisamos temer, porque Deus está no controle e já decretou a derrota dos que tramam contra nós. Hoje, vamos levantar um clamor pela justiça de Deus, pedindo que Ele traga a solução definitiva contra aqueles que se levantam para nos fazer mal. O Senhor é fiel e nunca permitirá que o mal triunfe sobre aqueles que confiam nele. Senhor Deus, Tu que habitas nos céus e és digno de todo louvor, nós proclamamos a Tua justiça neste momento. Sabemos que Tu és o Deus que nunca se esquece do clamor dos oprimidos e que ouves as nossas orações. Pai, muitos de nós estamos sendo injustamente atacados, seja por palavras de maldição, feitiçarias ou opressões espirituais que tentam nos destruir. Mas nós clamamos a Ti agora, Senhor, para que traga a Tua justiça. Ouve o nosso clamor, Pai, e age com poder contra aqueles que nos atacam sem razão. Senhor, não te esqueças da nossa aflição. Assim como a Tua palavra diz que Tu vinga o sangue dos Teus filhos, nós pedimos que Tu se lembres das injustiças que estamos enfrentando. Repreende os malfeitores, Pai. Elimina toda a obra do mal que tenta nos prender, seja em forma de amarrações espirituais, inveja ou perseguições. Nós te pedimos que tragas justiça, que destruas todo o plano do inimigo contra nós e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos que enquanto clamamos, o Senhor está agindo. Todo mal será julgado pelo Teu poder, e o Senhor trará a Tua vingança divina sobre os que tramam contra nós. Pai, elimina cada raiz de maldade, e que aqueles que se levantam para nos fazer mal vejam que o Senhor é o nosso defensor. Que toda bruxaria seja anulada, que toda palavra de destruição caia por terra, e que a Tua justiça triunfe sobre cada um dos nossos inimigos. Queridos, uma das maiores promessas que encontramos na Bíblia é que Deus não se esquece do clamor dos seus filhos. Muitas vezes, quando estamos passando por momentos de aflição, quando nos vemos cercados por ataques injustos, o inimigo tenta nos fazer acreditar que estamos sozinhos. Mas o Salmo 9 nos ensina que Deus ouve cada pedido de socorro. Ele conhece as nossas dores e está pronto para agir com justiça em nosso favor. Deus não apenas ouve o clamor dos justos, mas Ele também vinga o sangue dos seus filhos. Isso significa que Ele traz julgamento contra aqueles que tentam nos destruir. Para nós, isso é uma promessa de segurança e esperança. Se você está enfrentando perseguições ou sendo atacado por forças malignas, lembre-se de que o Senhor já decretou a justiça sobre a sua vida. Ele não permite que os malfeitores continuem com seus planos, sem que haja consequência. É importante também proclamarmos a justiça de Deus. Muitas vezes, quando nos vemos diante de ataques espirituais, podemos ser tentados a lutar com nossas próprias forças. Mas a Bíblia nos diz que a nossa verdadeira força está em confiar no Senhor,
aquele que julga com retidão. É ele quem trará a vingança, é ele quem vingará os que são oprimidos, e é ele quem trará à luz as ações ocultas dos malfeitores. Nós apenas precisamos continuar confiando nele e proclamando a sua justiça. Confie que Deus já está agindo em seu favor. Talvez você esteja esperando pela justiça divina há algum tempo e o inimigo tem tentado plantar dúvidas no seu coração. Mas lembre-se, Deus não se esquece de você. Ele ouve cada clamor e ele trará o julgamento necessário contra aqueles que tentam te destruir. Enquanto isso, continue buscando a presença do Senhor, proclamando a sua bondade e a sua justiça e sabendo que a vitória já está garantida. Mesmo que os ataques pareçam intensos, confie que a mão de Deus está estendida sobre a sua vida. Ele não permitirá que as injustiças continuem sem punição. Ele não deixará que os malfeitores triunfem. O Senhor trará a tua justiça e a vitória virá. Não importa qual seja o ataque, seja no físico ou no espiritual, Deus já está trabalhando e você verá a glória de Deus se manifestar. Louve ao Senhor, porque Ele já decretou o fim dos ataques contra a sua vida. Clame pela justiça dele, confiante de que ele ouve o clamor dos aflitos e trará a vitória sobre todos os seus inimigos. O Senhor não se esquece de você, e a sua justiça nunca falha. Salmo 9, 13 e 14 diz: Senhor, vê o meu sofrimento causado pelos que me odeiam, e livra-me das portas da morte, para que eu proclame os teus feitos louváveis e me regozije na tua salvação. Queridos irmãos e irmãs, todos nós enfrentamos momentos em que parece que as forças do mal estão tentando nos oprimir. A opressão pode vir de muitas formas. Pode ser através de pessoas que nos perseguem, palavras que nos ferem, ou até mesmo ataques espirituais intensos que tentam nos paralisar. Mas há algo poderoso que podemos fazer nesses momentos: clamar pela misericórdia de Deus. Quando clamamos a Deus com o coração quebrantado, Ele nos ouve e nos livra das mãos daqueles que tentam nos destruir. O salmista nos lembra de pedir a Deus que veja o nosso sofrimento e nos livre das portas da morte. Às vezes, sentimos que estamos à beira de um colapso, seja espiritual, emocional ou físico. Mas é nesse ponto que Deus intervém, trazendo libertação e socorro. Ele nos livra não apenas para nos proteger, mas para que possamos continuar louvando o seu nome e proclamando as suas maravilhas. Hoje vamos clamar pela misericórdia do Senhor, pedindo a Ele que nos livre das mãos dos nossos opressores, que o inimigo não tenha poder sobre nós e que possamos continuar testemunhando a grandeza de Deus em nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai cheio de misericórdia e compaixão, nós nos aproximamos de Ti agora, clamando pelo Teu livramento. Pai, Tu vês o sofrimento que enfrentamos diante daqueles que nos odeiam e tentam nos oprimir. Senhor, nós Te pedimos, olha para a nossa aflição e livra-nos das portas da morte. Livra-nos das mãos dos nossos inimigos, das forças espirituais que tentam nos prender e nos destruir. Pai, assim como o salmista clamou, nós também Te pedimos que nos livres para que possamos continuar a proclamar os Teus feitos louváveis. Queremos, Senhor, testemunhar da Tua salvação em nossa vida, para que todos vejam o Teu poder e a Tua glória. Que cada tentativa do inimigo de nos calar seja frustrada, e que possamos continuar a louvar o Teu nome com alegria e gratidão. Senhor, nós confiamos que Tu és o nosso libertador. Sabemos que, mesmo diante da opressão mais intensa, o Senhor é capaz de nos resgatar e nos colocar em lugares de vitória. Por isso nós Te pedimos, destrói agora todo plano maligno, toda amarração espiritual, toda feitiçaria, toda opressão que tenta nos afastar de Ti. Que o inimigo retroceda e que possamos continuar louvando o Teu nome, glorificando-Te pelas Tuas maravilhas. Queridos, em muitos momentos da nossa vida, enfrentamos opressões que nos fazem sentir como se estivéssemos sendo sufocados. A opressão pode vir de pessoas, de situações ou até mesmo de ataques espirituais que tentam nos prender e nos afastar do plano de Deus. Mas a boa notícia é que Deus está atento ao nosso sofrimento. Ele não nos abandona em meio à aflição. Quando clamamos por misericórdia, Ele ouve o nosso pedido e nos livra. O Salmo 9 nos mostra que o clamor sincero toca o coração de Deus. Ele vê cada lágrima, cada luta, cada ataque que enfrentamos. E Ele responde. Não importa o quão forte seja a opressão ou quão grande pareça ser o inimigo, o poder de Deus é maior. Ele nos livra das portas da morte, dos momentos em que sentimos que não há mais saída e nos coloca em um lugar de segurança e vitória.
Mas o propósito do livramento de Deus vai além da nossa proteção. Ele nos livra para que possamos continuar a louvá-lo. Deus quer que a nossa vida seja um testemunho da sua grandeza e bondade. Cada vez que Ele nos liberta de uma situação de opressão, nós temos a oportunidade de proclamar as suas maravilhas, dizer ao mundo o quão grande e poderoso é o nosso Deus. Quando somos libertos, não apenas experimentamos a paz e o alívio, mas também nos tornamos instrumentos para glorificar o nome do Senhor. Talvez você esteja se sentindo oprimido agora, seja por palavras, perseguições, ou até mesmo por forças espirituais invisíveis que tentam te abater. Se esse é o seu caso, lembre-se, o Senhor vê o seu sofrimento. Ele está atento a cada detalhe e está pronto para intervir em seu favor. Clame por misericórdia. Peça que Deus te livre e confie que Ele te trará a salvação, não apenas para te proteger, mas para que você continue a proclamar a sua bondade. A opressão do inimigo não pode te parar. O seu louvor a Deus é a sua arma mais poderosa. Continue louvando, continue clamando e confie que Deus já está agindo. Ele te livrará das mãos dos seus opressores e você verá o seu poder se manifestar em sua vida. Deus é fiel e Ele te livrará para que você possa continuar testemunhando suas bênçãos e suas intervenções milagrosas. Louve a Deus pela libertação que Ele já está trazendo. E proclame com confiança que o inimigo não tem poder sobre você. O Senhor te livrará das mãos dos opressores e o seu nome será glorificado em sua vida. Confie nisso e continue firme no Senhor. Salmo 9, 19 e 20 diz: Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor, saibam as nações que não passam de meros mortais. Queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos ao final dessa oração poderosa, precisamos nos lembrar de uma verdade fundamental. Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes, o inimigo tenta nos fazer acreditar que ele tem o poder, que o mal prevalece, que as forças humanas ou espirituais que se levantam contra nós são invencíveis. Mas a verdade é que somente Deus tem o poder supremo. O homem não pode prevalecer diante do julgamento divino, e toda força maligna será subjugada à autoridade do Senhor. Hoje, vamos clamar para que Deus se levante e julgue aqueles que tramam contra nós. Vamos pedir que o Senhor confunda os nossos inimigos, mostrando que o seu poder é maior do que qualquer ataque que possamos enfrentar. É o Senhor quem traz justiça, e os inimigos serão subjugados e colocados em seu devido lugar. A nossa confiança está firmada no fato de que o julgamento final pertence a Deus, e será a vitória definitiva do justo sobre o mal. Vamos orar com fé, sabendo que a justiça de Deus prevalecerá e que o seu juízo trará libertação completa. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento clamamos a Ti com toda a confiança. Levanta-te, Senhor, que o inimigo não prevaleça, que os homens que tramam contra nós sejam confundidos e derrotados pelo Teu poder. Pai, nós colocamos diante de Ti todas as forças que têm se levantado contra nós, seja no mundo espiritual ou físico. Pedimos que o Senhor se levante em juízo, que julgue os nossos inimigos e faça com que saibam que não passam de meros mortais diante do Teu poder soberano. Senhor, infunde terror nos corações daqueles que tramam o mal contra os Teus filhos. Mostra a eles que não há força maior do que a Tua. Que todo plano maligno seja desfeito agora, e que os inimigos sejam confundidos e dispersos. Repreende, Senhor, todas as forças das trevas que tentam nos oprimir. Repreende as bruxarias, as feitiçarias, as palavras de maldição e todas as amarrações espirituais que estão sendo lançadas contra nós. Que todo o mal seja subjugado pela Tua autoridade divina. Pai, nós confiamos no Teu julgamento final. Sabemos que no tempo certo, o Senhor trará a justiça plena sobre as nações, e aqueles que tentam nos destruir verão o Teu poder. Que a Tua justiça prevaleça, Senhor, e que a vitória dos justos seja garantida. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que, quando o Senhor se levanta, nenhum inimigo pode permanecer de pé. Todo o mal será derrotado e o Teu nome será glorificado em nossa vida. Queridos, é uma certeza inabalável que Deus trará o julgamento final. Muitas vezes, quando olhamos ao redor e vemos o mal aparentemente prosperando, é fácil pensar que a justiça está demorando ou que os ímpios estão vencendo. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é quem tem o controle absoluto de tudo. Ele está sentado no trono e, no tempo certo, Ele se levantará para julgar cada nação, cada pessoa e cada força que se levanta contra os seus filhos.
O Salmo 9, 19 e 20 nos ensina a clamar para que Deus traga a sua justiça e que os inimigos saibam que não têm o controle. Somente Deus é soberano, e Ele é o único que pode determinar o fim de todas as coisas. Os que tramam o mal, seja através de palavras, inveja ou forças espirituais, precisam ser lembrados de que são meros mortais diante da grandeza de Deus. Todo o mal que se levanta será subjugado ao poder de Deus, porque Ele é justo e fiel. Essa é a nossa confiança. Não importa o quão forte seja o ataque, quão grande pareça o inimigo, Deus trará o juízo e a vitória final será dos justos. O julgamento de Deus não falha. Ele vê tudo e, no tempo certo, o mal será destruído completamente. Enquanto isso, nossa responsabilidade é continuar confiando, orando e mantendo os nossos olhos em Deus. Sabemos que a justiça divina prevalece sobre qualquer injustiça terrena ou espiritual. Lembre-se, toda bruxaria, feitiçaria, inveja ou obra do inimigo contra a sua vida será derrotada. Não há poder maior do que o de Deus. Os ataques que você está enfrentando agora são temporários, porque Deus está no controle, e Ele se levantará em juízo para derrotar cada inimigo que tentar se erguer contra você. Então, mesmo quando as batalhas parecem difíceis, confie que o Senhor trará a vitória final. O julgamento de Deus é o fim de toda a obra das trevas. O mal não pode resistir ao poder do Altíssimo, e todos aqueles que confiam no Senhor verão a sua justiça triunfar. Continue firme, continue proclamando a bondade e o poder de Deus, e saiba que o Senhor sempre será o vencedor, e os justos estarão ao seu lado, celebrando essa vitória eterna. Deus está no controle e Ele sempre prevalecerá. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta poderosa jornada de oração e por cada promessa do teu Salmo 9. Pai, nós colocamos nossa total confiança em Ti, sabendo que Tu és o nosso refúgio, o nosso juiz e o nosso libertador. Sabemos que o Teu julgamento final trará vitória sobre todo o mal e que os Teus filhos serão exaltados, enquanto os planos dos inimigos serão completamente destruídos. Que cada pessoa que participou desta oração sinta o Teu poder e a Tua presença neste momento. Senhor, agora te pedimos que o Teu Espírito Santo toque o coração de cada pessoa para que elas se aproximem ainda mais de Ti. Pai, sabemos que o mundo ao nosso redor está cheio de desafios e perigos, mas quando estamos próximos de Ti, estamos seguros. Convida cada um a um relacionamento mais profundo contigo, que possam experimentar a Tua paz, o Teu amor e a Tua proteção todos os dias. Senhor, continua a guiar-nos, continua a nos proteger e a mostrar a Tua justiça em nossas vidas. Que possamos sempre louvar o Teu nome e proclamar as Tuas maravilhas. A nossa vitória está em Ti, e nós Te glorificamos por tudo que já fizeste e por tudo que ainda farás em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria foi compartilhar esta oração com vocês. Eu espero que cada palavra tenha tocado o seu coração e que você sinta a presença poderosa de Deus agindo em sua vida, trazendo livramento e vitória. Lembre-se de que Deus está ao seu lado em todas as batalhas e que ao confiar nele, você sempre verá a justiça dele prevalecer. Se esta oração foi uma bênção para você, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu gostei neste vídeo e compartilhar com amigos e familiares que também precisam dessa palavra de fé e encorajamento. Além disso, não deixe de explorar os outros vídeos de oração que temos aqui no canal. Cada oração foi feita com muito amor e fé para ajudar você a se aproximar mais de Deus e a experimentar as suas bênçãos em todas as áreas da sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja sempre com você.